Essa aí veio num superchat, numa live. Eu quero recriar um vilão que eu vi num filme e preciso de ajuda. A história é assim. Ele basicamente encontrou uma floresta de folhas muito macias e com elas ele fez um tipo de tecido que é extremamente versátil. Então ele conseguiu vender este tecido, o que fez ele ter que aumentar a produção. Acabou desmatando a floresta toda, a empresa dele faliu. E eu não considero ele um vilão, porque ele seguiu o que o mercado pediu: aumentar a produção. Mas ele esqueceu da regra mais básica do mercado. Ele não replantou estas árvores. Como você adaptaria esse conceito no RPG? Cara, o que mais me chamou a atenção nessa pergunta é que, tipo, esse personagem é claramente um depredador ambiental e você não considera ele um vilão porque o mercado pediu. Isso abre espaço para muitas interpretações e pra gente aceitar coisas inaceitáveis. Só porque alguém aceita ordens, por mais que elas sejam malignas, não faz o ato dela não ser maligno. Se você parar pra pensar em todos os campos de concentração que já existiram na história da humanidade, desde o arquiteto até o soldado que ligava a câmara de gás, no final das contas só estavam seguindo ordens. A escravização que aconteceu nos povos africanos, que foram trazidos contra a sua vontade para o Brasil, os mercadores só estavam seguindo o mercado. E por mais que comprar seres humanos estivesse descrito em leis e regras, o escravagismo nunca vai deixar de ser uma atitude maligna. Até recentemente a invasão tipo do Capitólio nos Estados Unidos, com gente que queria matar os políticos lá dentro e queria invadir tudo, no final das contas eles estavam obedecendo o que o presidente Donald Trump pediu. Ou seja, comportamentos violentos, desumanos e irracionais não podem ser amenizados porque estavam obedecendo alguém. Justamente porque se você vive em uma sociedade que lhe obriga a ter atitudes perversas, buscar ser uma pessoa do bem é justamente se rebelar. Mas eu gostei muito do desafio: criar vilões que não se consideram vilões porque somente seguem o que o mercado pediu. Então eu criei 3, cada um com características bem específicas e que no final das contas conseguem explicar pra si mesmo que não são vilões. Primeiramente eu tive que dividir a história desse teu vilão em alguns pontos, para esses pontos específicos sempre fazerem parte das histórias de todos os vilões que eu vou criar. Na história desse teu vilão que tá perguntando, no início ele encontrou uma floresta, que apesar da floresta não ser dele, e mesmo se fosse destruir a fauna e a flora natural para depois simplesmente replantar, não é uma atitude muito ética. Então ele encontrou matéria-prima. Esse é o nosso ponto. Segundo ponto, ele pegou as folhas que ele queria. Ou seja, além de encontrar matéria-prima, ele usou como ele bem entendia. Terceiro, usando esse produto manufaturado, ele vendeu. No caso aqui, a venda se caracteriza em dar um produto e receber dinheiro em troca. Mas não necessariamente a gente vai basear os vilões em dinheiro. Então vamos colocar que ele recebeu uma vantagem em troca do trabalho que ele teve, no caso de fazer o tecido. Então ele recebeu uma vantagem, mas ele não fez isso só uma vez, ele tornou essa atividade rotineira. Então ele explorou a matéria-prima. O problema que o vilão encontrou na sua história foi que ele esqueceu de replantar, que é seguir a regra básica do mercado. Então esse que foi o erro dele. Então pra gente colocar um tipo de erro em cada uma das histórias dos vilões, vamos colocar um descuido. E por último, a desculpa que ele usa pra si mesmo, e que pelo visto apoiou o seu pensamento: ele seguiu o mercado. O mercado pediu, ele teve que obedecer. Então o último ponto vai ser a obediência. Então são esses pontos que a gente vai abordar todos os vilões. Vamos lá. O nosso primeiro personagem vai ser um clérigo. Um clérigo teológico, que não é de um deus específico, mas ele gosta de honrar todos os deuses, cada um na sua especificidade. Então, há alguns anos atrás, quando ele participou de uma guerra, no qual ele trabalhou justamente só para curar os feridos, já que essa era a sua especialidade, ele conheceu a morte de centenas de pessoas diariamente de perto. E dentre as fileiras dos aliados, havia um necromante, que usava os corpos dos soldados que ele não conseguia curar como matéria de estudo para ampliar seus conhecimentos necromânticos. E após o fim dessa guerra, esse tal necromante fez um acordo com o clérigo: caso ele encontrasse vítimas de ferimentos graves que ele não conseguisse curar, ele compraria os corpos. E assim foi feito. Adentrando-se em territórios do sul, uma região muito violenta e pouco habitada, esse clérigo começou a visitar os vilarejos para trazer paz e saúde a todos os habitantes. E cada vez que ele encontrava um ferido no qual ele não tinha sucesso na cura, ele fazia um ritual para que o corpo não apodrecesse, para assim ele vender ao necromante. Porém, com o passar do tempo, ele foi ficando cada vez mais ganancioso e almejando uma aliança mais intensa com esse necromante. Então, pouco a pouco, ao invés de curar os ferimentos, ele começou a infligir ferimentos. Cada vez mais a mortalidade dos enfermos que o procurava iriam aumentando, até começarem a desconfiar deste clérigo, e ele teve que fugir desses pequenos vilarejos. Hoje em dia, para ele poder financiar a sua fuga, ele deve se oferecer como curandeiro para o maior número de sociedades e vilarejos possíveis, sem cobrar nada pelas suas curas, pois na verdade não é aí que ele lucra. Ele lucra quando aqueles que o procuram acabam morrendo em suas mãos.
Imaginou essa história? Vamos examinar os nossos pontos. 1. Ele encontrou matéria-prima. Na guerra ele viu que morria muita gente. E já que essas pessoas iriam acabar morrendo mesmo, ele encontrou uma função para os corpos. 2. Ele usou a matéria-prima. Como? Vendendo para o necromante. O que ele vai fazer com os corpos daí em diante é com ele. Mas a parte dele ele tá fazendo. Tá obedecendo o sistema. Terceiro ponto, ele começou a receber uma vantagem. Mesmo depois tendo saído do território de guerra, o necromante continuou com um acordo com ele. Caso alguém morresse, ele vendia o corpo. 4. Ele explorou a matéria-prima. A necessidade dele de se financiar fez com que ele se empenhasse menos na cura e às vezes acabou matando os flagelados que ele encontrava pelo caminho de propósito. Teve o descuido, que ele começou a matar muito, até que as pessoas do próprio vilarejo começaram a perceber e ele teve que fugir, o que gera um ciclo que para ele fugir ele precisa de mais dinheiro, então ele precisa matar mais pessoas, ele precisa de mais dinheiro. E no final das contas ele estava obedecendo o mercado. Esse é um jeito muito racional da gente conseguir defender um ladrão de órgãos. Você consegue compreender por que ele fez, mas isso não se desvia de uma atitude de uma pessoa maligna nem um centímetro. Vamos pro nosso segundo vilão então. Ele é um demônio armeiro, mas ele não cria as armas de metal, mas sim de ossos. E suas criações são almejadas por todos os demônios de todos os planos infernais. Ele é conhecido como um exímio criador de armas. Muitos dizem que ainda conseguem se ouvir os sussurros das almas que ainda habitam as armas que ele cria. Porém, como um demônio muito poderoso, ele não almeja coisas materiais como ouro, mas sim poder. Então ele troca essas armas que ele constrói por almas, se tornando assim cada vez mais poderoso e podendo destruir mais criaturas, para assim produzir os mais infernais armamentos já vistos. Porém, ele possui um código de conduta restrito. Ele não mata qualquer um. Ele sabe que se a ganância crescer os olhos, ele pode se perder. Então ele mata somente criaturas que já tiveram filhos. Então quando ele se depara com um vilarejo, ele faz questão de matar os defensores daquela área. Porém, com magias como fogo e ácido. Nenhum tipo de arma contundente ou cortante, pois os ossos que eles trazem dentro do corpo é o seu bem mais valioso. E sempre se recusando a matar crianças ou mulheres que estejam grávidas, pois ele sabe que aqueles ossos pequenos não valem a pena. Só vale a pena matar humanos adultos. Por isso que entre os reinos que ele anda, ele é conhecido como o patricida, o gerador de órfãos. Então, vamos examinar a história desse personagem com os nossos pontos? 1. Encontrar matéria-prima. Ele trabalha com ossos. É muito mais difícil ele ficar abrindo covas, pra quem sabe ver como tá os ossos que estão lá dentro. Isso se os ossos estiverem bons. Ah, não. É mais prático pegar uma pessoa viva e matá-la. Ele até escolhe qual pessoa ele vai matar. Pra ele é bem mais prático. 2. Ele usa matéria-prima pra fazer armas demoníacas. Basicamente é o trabalho dele. E ele recebe uma vantagem em troca disso, que no caso seriam as almas, que o tornam mais poderoso. E ele se torna mais poderoso justamente para ele ter a capacidade de explorar a matéria-prima, pegar muito mais de uma vez só. Sendo um demônio mais poderoso, às vezes chegando num vilarejo ele consegue trucidar a todos. Quanto mais forte ele é, mais matéria-prima ele consegue, mais armas infernais ele produz. Mas ao contrário do seu vilão, esse aqui não vai se descuidar não. Ele se preocupa com a sustentabilidade. Ele vai permitir o replantio dos humanos. Ele não mata crianças, não mata mulheres grávidas, ele só mata adultos. Logo é como se ele estivesse seguindo a risca ou um tempo de abate. E no final das contas ele faz isso em obediência aos outros demônios, os outros diabos que querem as suas armas infernais. Mais uma vez, um vilão extremamente cruel que só tá obedecendo as regras que já estão definidas. E agora vamos pro nosso último vilão, uma Pix. Ela é conhecida como a Fada do Dente. É uma pequena criaturinha que adora dentes de criança. Tanto que existe um ritual de boa fortuna quando os dentes caem dos infantes. Eles colocam embaixo do seu travesseiro e essa Pixie Fada do Dente entra pra pegar esse dentinho e dá um beijinho na testa da criança, abençoando ela com boa fortuna. Quase como um tipo de simpatia funcionando de verdade no mundo medieval RPGístico. Porém, essa Pixie gostava muito dos dentinhos e ela ficava procurando cada vez mais dentinhos, até que um dia ela encontrou uma criança que tava com um dente frouxo. Tava quase saindo. Aí ela deu uma mãozinha. Ela arrancou o dente da criança, que acordou chorando, desesperada à noite. Então ela soltou uma magia de sono pra fazer a criança dormir de novo. Mas os pais perceberam que tinha alguma coisa errada quando ela acordou toda cheia de sangue na boca. Daí então a notícia foi se espalhando e os pais foram ensinando as crianças a evitar esse tipo de atitude, pra evitar que a fada retirasse os seus dentes enquanto elas dormissem. A partir de então, toda vez que uma criança perdia o dente, os seus pais jogavam longe, fora, na floresta, o que dificultava pra pequena Pix encontrá-los, pois era muito mais fácil encontrar embaixo dos travesseiros das crianças. Mas ela não ia ficar sem os dentes dela. Aqueles dentes eram dela por direito. Um acordo informal havia sido fechado e ela teria os dentes dela a qualquer custo, nem que ela tivesse que arrancar os dentes dos próprios pais dessas crianças. E assim ela o fez. Hoje em dia, vários vilarejos do sul temem a Fada do Dente. E em muitos locais é comum as pessoas dormirem com mordaças para evitar serem colocados para dormir contra sua vontade e acordarem sem dentição alguma.
Então vamos aos nossos pontos. Encontrou a matéria-prima, no caso o dentinho das crianças. Usar a matéria-prima, que ela praticamente só colecionava na real, mas ela gostava muito desses dentes. A parte do receber uma vantagem dela é mais uma vantagem emocional. Ela gosta daqueles dentes e lembra de cada criancinha que deu pra ela. Aí teve um momento em que ela explorou a situação, no qual ela arrancou o dente de uma criança que ainda não tinha caído. Causou uma grande dificuldade com a galera do vilarejo e ela acabou sendo perseguida. O que aí mistura com a parte do descuido dela. Ela tinha tanta necessidade de encontrar aqueles dentes que ela iria conseguir mesmo que a força os dentes, já que os pais estavam dificultando que ela conseguisse os dentes das crianças. E no final das contas a obediência, que ela obedece à sua própria vontade. E no final das contas é como se ela estivesse quase obedecendo uma justiça cega, ou uma justiça banguela no caso, já que ela queria os dentes, ela vai ter os dentes. E no final das contas ela não tá matando ninguém. Como vai falar que é vilã, uma pixizinha que entra na casa só pra tirar um dentinho? Ah, faça-me o favor, né? Nem é vilão. Mas pra toda a sociedade que não consegue dormir à noite e tem pesadelos de acorda gritando, imaginando que seus dentes estão sendo arrancados, ela é uma vilã sim. Ou seja, quando eu vejo muitas perguntas aqui no canal falando como é que eu faço um vilão bonzinho, tipo o Thanos, ou tipo o Coringa do novo filme, que ele não é culpado de nada que ele faz, ou às vezes perguntam como é que eu faço um paladino bem bondoso, assim, bem honrado, que a vida dele é enfrentar os orcs e ele mataria qualquer orc que ele encontrasse, mesmo se fosse uma criança ou um bebê na frente dele, tipo um herói bem padrão, assim. Às vezes me chama a atenção, porque no RPG a gente tem justamente essa possibilidade de pensar como o personagem pensa, e desassociar da maneira que nós pensamos. Senão seu personagem de RPG vai ser só um super alter ego, no qual você pega todas as suas frustrações e tenta despejar em todas as outras pessoas em um ambiente considerado mais seguro por ser um jogo. Então criar um personagem vilanesco que destrói florestas é concebível, é aceitável, mas você levar a destruição de florestas, como por exemplo a floresta amazônica, para a sua vida real, aí já tem um certo perigo. Você compreender os pensamentos do Thanos e perceber que no final das contas ele queria o bem é compreensível, mas você aceitar aquilo como verdade e realmente compactuar com um pensamento genocida, aí é complicado. Se o seu herói consegue brandar uma espada e sair matando orcs, é compreensível. Agora você na vida real defender o armamentismo e reproduzir na sua vida real expressões como bandido bom é bandido morto, aí seria bom você tomar um pouco de cuidado. No final das contas, eu acho que essa é a ideia que eu quero passar. Compreender um pensamento destrutivo e maligno é uma coisa. Agora você apoiar um pensamento destrutivo e maligno é outra coisa completamente diferente. Cuidado para não ser pego com um discurso de ódio só porque ele está envolto numa embalagem de pensamento lógico e racional. E tá com uma pergunta em mente que precisa ser respondida com urgência? Manda um pix aqui pro canal com a pergunta. fabularoficial@gmail.com. A sua pergunta vai ser tratada com toda a urgência que ela merece.